Boa noite. Vamos ficar em pé e fazer leitura de Isaías 1,16. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Mas eu quero acrescentar o versículo 18. Vinde, pois, e arrazoemos. O vovô não vai confundir com arrasemos. É arrazoar, que é diferente de arrasar. Tá? Diz o Senhor. Eu acho que tem um irmão procurando ali ainda. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Vamos orar. Diante de um extraordinário texto revelado, inspirado por teu Espírito, é que nós estamos agora, que nós olhemos para esse texto agora, vendo a figura, vendo a pessoa de Cristo falando, vendo pela fé, ouvindo a tua voz, Senhor. Que a Escritura seja assim para nós. É ela tudo para nós. Ela é a palavra de Deus. E nós queremos ouvi-la. Os pecadores irão para o inferno se não ouvirem a verdade e se converterem. Então nós estamos pedindo ao Senhor que com tuas misericórdias o Senhor venha nos revestir do teu poder agora, para encher nossas vidas da tua verdade. E leva a tua palavra, assalta os corações com tua verdade, entra em nosso país com o poder do Evangelho Santo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Hoje eu vou pregar sobre uma situação imunda do pecador. Eu estou trazendo esta mensagem, eu corto em pedacinhos e dou na internet. Mas lá tem um tema diferente, purificai-vos. Poderia colocar esse tema, purificai-vos. E eu estou trazendo isto, irmãos. Cada mensagem tem uma razão. Tem aquelas mensagens que são para edificação da igreja, especialmente para edificar a igreja. Mas tem outras mensagens que são mensagens de advertência. Eu posso afirmar categoricamente que esta mensagem aqui, Isaías, ela é de extrema urgência, irmãos. Nós estamos vivendo agora, irmãos, a mesma situação que passou Israel nos dias de Isaías. Os irmãos devem saber que o livro de Isaías, Jeremias e Ezequiel, há um progresso de advertências. Depois de Isaías, eu acredito que uns 100 anos depois, viveu Jeremias. E Ezequiel, ele foi contemporâneo de Jeremias. Foi nesse período que Deus foi levantando profetas para avisar ao povo. Nos dias de Isaías, quando ele começou o ministério dele, ele deveria ter, acredito eu, 16, 17 anos de idade. Era um adolescente, já partindo para a juventude. E ele viveu naquele período que o rei de Israel, ele foi um dos melhores reis em termos de prosperidade. O rei Uzias.
a boa parte da vida dele ficou leproso. Os irmãos conhecem a história, em 2 Crônicas 26. Mas o período que ele pôde administrar a nação, ele trouxe estupendos resultados materiais para Israel, para Jerusalém. Ele puxou água encanada, por incrível que pareça, né? Puxou para Jerusalém. E Jerusalém, a localização, é uma cidade alta, quer dizer, para levar recursos de água para uma cidade assim é difícil. Ele era amigo da agricultura, tá? Então a agricultura prosperou naquele tempo, tá? O povo ganhou muito dinheiro, todo mundo gostava dele. Outra coisa, ele era um inventor capaz. Ele inventou armas, aquelas armas de atirar pedras longe, foi ele que inventou, o rei Uzias. Então naquele tempo, o país prosperou, tá? Israel foi fortificada, tá? Ele ganhou nome no mundo naquele tempo. Ele era um visionário. Só que o país espiritualmente declinou. O orgulho foi tanto do rei, e quando um administrador é orgulhoso, ele passa isso para a nação. Então a nação estava podre sem perceber, podre espiritualmente. Tinha dinheiro, todo mundo tinha com dinheiro no bolso, igual hoje, irmãos. Todo mundo com dinheiro, todo mundo com carro, todo mundo com uma casa, todo mundo com conforto. Você pode, se não quiser fazer uma comida em casa, vai no restaurante. A vida hoje é muito fácil, né? Só que, queridos irmãos, a imundície do pecado tomou conta. Se os irmãos olharem o capítulo 1 de Isaías, com claras exceções, os irmãos vão perceber que mas é quase semelhante ao que está acontecendo hoje. Todo mundo vai na igreja, vai levando instrumento musical, levam dinheiro para dar, tá? Canta bastante, dizem que estão louvando a Deus. Foi assim nos dias de Isaías. Só que Deus diz: purificai-vos. Impressionante. Eu quero mostrar agora, e vale a pena os irmãos verem, uma filmagem. Vamos desabrir o Google agora da Bíblia, tá? E nós vamos ter basicamente uma filmagem mental. Vocês vão imaginar. A palavra imaginar significa criar imagem. Vocês vão criar uma imagem do que ocorreu aquilo, porque o versículo, o capítulo 1, mostra isso. Vamos lá. Primeiro nós vamos ver aqui a linguagem que Deus descreve, mostra a condição espiritual daquele povo. Então tem 7 coisas aqui para mostrar. Primeiro, havia uma rebelião encoberta contra Deus. Olha o versículo 2. Vamos devagar aqui que os irmãos vão perceber. Ouvi, ó céus, dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Os irmãos percebem aqui aquela rebelião que não parece ser, tá? Você vê o pessoal lá em Jerusalém, a multidão reunida, todo mundo trazendo um carneiro, um bode, uma ovelha, um cabrito, uma vaca. Vamos oferecer sacrifício, né? Eu cometi pecado, mas está aqui, ó, o sacrifício. Está tudo bem. Joia, né? Você vai falar, esse povo é espiritual. Puxa vida, esse povo é maravilhoso. Mas Deus diz não. Olha o que ele diz: criei filhos, engrandeci, quer dizer, dei tudo para eles, mas eles estão revoltados contra quem?
Contra a religião deles? Não. Contra os líderes? Não. Contra Deus. Não é o que está acontecendo hoje? Dá uma olhada, irmãos. Parece haver culto a Deus. Há muito grito, muito louvor. Mas Deus está falando a mesma coisa. Ele não está falando gerei filhos. Deus não chama incrédulo de filho. Ele está falando criei filhos. Está vendo aí? Há uma diferença. Você pode criar um menino na sua casa sem ser seu filho. Deus está falando criei filhos. Dei tudo para eles. Mas eles se levantaram contra mim. Está vendo? Segunda coisa. Vamos lá? Em segundo lugar, havia uma ausência de conhecimento de Deus. Olha o versículo 3. O boi conhece o seu possuidor, o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Já imaginou? O boi conhece o seu possuidor. Já viu isso? Você pode criar um animal. Você cria um animal na sua casa, um cão, por exemplo. Ele conhece o dono. Tá? O jumento, o dono da manjedoura. Mas Israel, incrível, não conhece. O meu povo não entende. Olha, irmãos, eu acho admirável que o nosso presidente, ele tomou conhecimento daquele versículo de Oséias e ele usa aquilo, ele usa aquele texto para falar com a nação. O meu povo perece por falta de conhecimento. Olha, um homem que nem crente é, mas Deus levantou e ele pega a Bíblia. Tem esses dois textos que ele está sempre usando, João 8:32 e esse versículo de Oséias. Queridos irmãos, o que está acontecendo hoje? Deus diz, esse povo não me conhece. O que está acontecendo hoje é que o povo inventou um Deus, ou então está tentando manobrar Deus. Está vendo? Olha o que a rebelião encoberta faz. Vamos manobrar Deus. Vamos fazer o que nós queremos. Está havendo maldade, sexo ilícito, pornografia, adultério, mentiras, abandono de uma vida que agrade a Deus, uma vida fácil. Então há uma rebelião encoberta, onde a pessoa quer manipular Deus. Por que ele faz isso? Porque ele não tem conhecimento. Está vendo? Ele não sabe, na prática, quem é o Deus da Bíblia. Terceiro lugar, há uma descida espiritual ao invés de uma subida. Como é que eu conheço que a pessoa realmente está crescendo? Quando há progresso, subida espiritual. Mas olha aqui, irmãos, o versículo 4. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, e veja as últimas palavras, voltaram para trás, como caranguejo, irmãos. Ao invés deles prosperarem espiritualmente, ao invés de crescerem na fé, ao invés de crescerem em piedade cristã, em amar Deus, eles voltaram. Está vendo? Por quê? Porque quando você está no pecado, você não tem jeito de prosperar em Deus. Não tem jeito, irmãos.
você pode ser uma boa pessoa, você pode ter uma Bíblia, você pode ter sido batizado numa igreja, mas se você ainda está envolvido na iniquidade, não foi a Cristo, não foi purificado, não foi limpado dos seus pecados pelo sangue remidor, você só volta para trás. Não há prosperidade. Eu sempre tenho dito, liberdade bíblica, liberdade é quando eu subo, quando eu desço não é liberdade. Você não precisa aprender a descer. Descer é a coisa mais fácil. A lei da gravidade nos ajuda a descer. Mas para subir, progresso espiritual é coisa da graça de Deus. É o que está acontecendo hoje, irmãos. Em quinto lugar, contínua persistência na rebelião. Versículo 5. Porque a vez de ainda ser ferido, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente, todo o coração enfermo, desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões, chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Já imaginou, irmãos? Olha, não tem mais lugar, não tem lugar onde ferir. Você vai aqui num pedaço da cabeça, está ferido. Você vai assim no rosto, está ferido. Deus está usando uma linguagem espiritual aqui para mostrar, não tem mais lugar. O homem está totalmente rebelde. Você não encontra nenhum lugar assim que você pode dizer, essa parte dele aqui está boa. Nós estamos vivendo essa época, irmãos. A rebelião persistente, persistente. É igual água contaminada, irmãos. Se você pegar um copo d'água, pingar uma gotinha de sujeira ali, a água fica completamente contaminada, você tem que jogar aquela água fora, não serve para beber, não serve para algo útil para a sua saúde, não serve. Em sexto lugar, imperceptível condição de miséria. Olha o versículo 7. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo, a vossa lavoura os estranhos devoram em vossa presença, e a terra se acha devastada como numa subversão de estranhos. O que é isso? Aconteceu isso naqueles dias? Não. O povo poderia falar com o profeta, uai, como mineiro faz. O baiano diria, oxente, eu não estou vendo nada disso. Olha, diz aqui, a terra está assolada. Não tem assolação ainda. As cidades consumidas pelo fogo. Não está tendo. Nos dias de Uzias estava muito bom, excelente, prosperidade, tá? Todo mundo tinha sua carruagem, tá? Todo mundo tinha ouro, eles ajuntaram tudo, foi a bênção da prosperidade, mas agora, Deus está falando para eles, a vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo, a vossa lavoura, os estranhos devoram em vossa presença, e a terra se acha devastada, como numa subversão de estranho. Deus estava fazendo o quê? Profetizando. Está vendo? Vocês querem perceber que é uma profecia? Dá uma olhada no capítulo 5. Veja o que ele diz aqui. Rapidamente, irmãos. Cantarei ao meu amado. Olha, duas pessoas da Trindade conversando aqui. O Pai e o Filho. Cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. Está vendo? A única pessoa que Deus chama de amado na Bíblia é a pessoa do Filho dele. O meu amado teve uma vinha no outeiro fertilíssimo, Jerusalém.
Deus está falando, essa é a vinha. Os irmãos sabem que é vinha, lugar de plantar uva, né? Fertilíssimo. Sachou-a, limpou-a das pedras, plantou de vides escolhidas, edificou nela uma torre, abriu um lagar, e ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Está vendo? E agora, irmãos, olha o que Deus fala. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém, homens de Judá, julgai, eu vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer a minha vinha que eu não tenha feito? E como esperando que eu desse uvas boas, veio produzir uvas bravas. Agora, pois, vos farei saber o que eu pretendo fazer a minha vinha. Agora transformou em profecia. Os irmãos estão percebendo? Veja o que ele diz: tirarei a sua sebe, para que a vinha sirva de pasto, derribarei o seu muro para que seja pisada, torná-la-ei em deserto, não será podada nem sachada, mas crescerão espinheiros e abrolhos, as nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos. Agora a explicação: é a casa de Israel, os homens de Judá são planta dileta do Senhor, este desejou que exercesse juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí o clamor. Sabe o que é que Deus fez? De agora em diante, eu anuncio: o que vocês já juntaram, vão perder tudo. As casas de vocês vão ser queimadas no fogo, tá? Tudo que vocês plantaram vai ser destruído. E eu vou chamar os estranhos, e eles virão. Deus já tinha falado isso em Deuteronômio. Deus já tinha anunciado a Israel: eu vou chamar uma nação, esse povo virá, e eles vão destruir tudo. E sabe quando aconteceu? 100 anos depois, nos dias de Jeremias. Os irmãos estão percebendo? Eu estou trazendo isso. Como é que se pode vigorar em nossos dias, irmãos? Pode? Pode. Eu nunca vi um país que teve tanto privilégio bíblico como o nosso país. Todo mundo tem Bíblia. Mas não o que nós estamos vendo hoje, uma religião encoberta de maldade. Colocar um manto sobre isto. Chamar os ímpios todos para dentro das igrejas. E nós estamos vendo o resultado desastroso em nossos dias. Maldade, maldade, maldade. O nome de Deus em vão na boca de ímpios. O que é que Deus vai fazer? Deus tem dado tempo. O comunismo não entrou ainda por misericórdia. O comunismo hoje é exatamente igual a Babilônia no tempo do Velho Testamento. Deus chamou Babilônia, Deus assobiou: venham. E aquele exército veio e invadiu Jerusalém, matou milhares de pessoas, destruiu a cidade. Deus estava castigando. Por quê? Dentro da cidade, no meio do povo, faltou juízo, faltou quebrantamento, faltou humilhação, faltou conversão genuína, faltou voltar para Deus. Cadê os homens? O que está acontecendo nos nossos dias? Cadê os pastores? Cadê os homens que não estão pregando a verdade? Então, Deus pode mandar o castigo? Pode. Se Ele não mandar pelos comunistas, Ele vai mandar por outro meio. Tirar a Bíblia, arrancar da mão do povo. E as consequências vão amontoando gradativamente. Em sétimo lugar, eu estou na introdução ainda, irmãos. Punição geral antecipada. Foi aquilo que eu falei para vocês, que está no versículo 7.
Isso aqui é profecia pura. Deus antecipou. Vai acontecer isso. Agora, eu mostrei o primeiro número de 7 aqui para os irmãos, lembra? Vendo como Deus descreveu, ou como Ele descreve a situação daquele povo naquele tempo. É a mesma coisa. Está assim nos Estados Unidos, está assim na Europa. Cadê o povo de Deus? A condição espiritual está lá embaixo. Tá? Agora vamos ver a reação de Deus. Eu mostrei como Deus mostrou. É como se Ele tivesse abrindo a porta, abrindo a cortina, dizendo: vou mostrar para vocês o que está acontecendo a Israel. Vamos ver agora a reação de Deus. 7 também, vamos lá. Em primeiro lugar, Deus rejeita o sacrifício. Versículo 11. Dá uma olhada no versículo 11. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Eu estou farto dos holocaustos de carneiros, da gordura de animais cevados. Não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Está vendo? Eles não estão interessados nisso, não. Vocês trouxeram dinheiro? Estou interessado nisso. Eu sou o dono da prata e do ouro. Vocês me trouxeram música? Eu não vou ouvir. Vocês trouxeram instrumentos musicais? Eu não aceito isso. Vocês trouxeram danças? Eu não quero isso. Lavai-vos, purificai-vos. Em segundo lugar, rejeição da presença deles. Versículo 12. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisardes nos meus átrios? Não entre. Deus está falando: não chegue no templo. Vocês estão sujos. Vocês estão contaminados da cabeça aos pés. Não entre. Eu sou o Santo de Israel. Imaginou? Deus está dizendo ao homem: eu não aceito os seus louvores. Eu não aceito esse tipo de adoração. Eu não aceito essas músicas. Eu não aceito. Eu quero homens quebrantados, mulheres quebrantados perante mim, para serem lavados e purificados. Cheguem! Em terceiro lugar, rejeição da adoração. Versículos 13 e 14. Olha o que diz: não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. As festas de lua nova, os sábados, a convocação das congregações. Aí ele acrescenta: eu não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Ele diz: não posso suportar. E nenhum pregador aguenta isso, irmãos. Quando Esdras chegou e foi consagrar o templo lá em Jerusalém, quando ele viu a contaminação do povo, ele ajoelhou e começou a chorar, e não parava de chorar, de ver a situação espiritual. Nós não estamos vivendo esta época? Época de agonia, de choro. Eles estão todos contentes, eles estão pulando de alegria. Qualquer igreja que abre, eles vão correndo para lá para ouvir novidade. Eles querem novidade, eles não querem ouvir dos seus pecados. Versículo 14 também, já li para você. Ele diz: as vossas festas da lua nova, as vossas solenidades, a minha alma já aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Em quarto lugar, ele rejeita as orações. Versículo 15. Pelo que quando estendeis as mãos, eu escondo de vós os olhos. Já imaginou?
A pessoa com a mão estendida e chorando, e Deus dizendo: eu não posso ver aquilo. Não é assim o culto hoje? Muita emoção, muito choro, muita aplicação de sentimento, muito levantar da mão. E Deus dizendo: não posso suportar. Que coisa. Em quinto lugar, as ofensas aparecem em suas mãos. Ainda no versículo 15. Por quê? Olha o que diz. Quando levanta a mão, as mãos contaminadas de sangue. Mas pastor, mas eu não matei ninguém. Matou sim. Aquele povo de Israel, sabe o que eles matavam? Matavam os animais. Eles pensavam que estavam trazendo para fazer sacrifício, estavam matando os animais, contaminando as mãos, pensando que estavam oferecendo para Deus, como se Deus estivesse querendo animais. Isso, não estou atrás disso. Olha o Salmo 50, ele diz: não, os animais são meus, eu quero o coração. Vinde, contritos. Então, queridos, o que ele faz? Ele diz: a necessidade de purificação para ter um viver reto. Olha os versículos 16 e 17. E eu estou chegando lá agora. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante de meus olhos, cessai de fazer o mal. Os irmãos percebem a ordem aqui? A ordem é a seguinte: purificai-vos, tirai a maldade, está vendo? Então, quando o homem vai a Cristo, quando o pecador corre para o Calvário, para a cruz do Calvário, o que acontece? O pecado é tirado. E quando o pecado é tirado, a maldade começa a assumir seu lugar de maldade. Ela começa a ser abandonada aqui. E o homem para de fazer o mal. Tudo resolve na cruz. Tudo é resolvido no Cordeiro. E ele diz no versículo 17: aprenda a fazer o bem. Aí ele coloca: atendei a justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Coisas que estão no Novo Testamento. Está vendo, irmãos? Envolve até a vida social. Eu terminei a introdução e gastei meia hora para isto, irmãos. Mas eu achei tão importante essa introdução que eu fiz a calçada de entrada muito larga. Mas eu acho importante. Eu queria apenas que os irmãos olhassem esse contexto aqui para que eu possa falar agora aplicando essa mensagem. Vamos lá. Em primeiro lugar, a situação de imundície do pecador, ela é vista por Deus. Quer dizer, você não vai ver. Tá? Quando eu era da igreja lá em Bicuí, na Bahia, eu era incrédulo. Eu não via a minha maldade. Determinados pecados nunca cometi. Mas é Deus que vê a maldade. Ele olha a maldade do homem no coração dele. É lá dentro. A casa do mal é o coração. Não é o diabo, é o coração do homem. Não é o seu mero ato por fora. É o coração. Então, o que acontece? A mais simples mancha de pecado é considerada por ele como imundície. A mais simples mancha. Quando um sacerdote entrava no templo, antes de entrar, ele tinha que purificar a ele completamente, senão ele morria. Quando chegava lá perante a presença santa, morria, caía na hora morto, por causa da santidade de Deus.
O povo hoje não sabe o que é santidade, irmãos. Ah, eles não sabem o que é ofensa a Deus. É imundo. Na Bíblia, a Bíblia gasta mais páginas para descrever imundície do que falar de outra coisa. O livro de Levítico, por exemplo, os animais imundos era só para descrever o que é um homem no pecado. E a Bíblia fala de trapo de imundície. Segundo, outra verdade aqui, o que consideramos banal, ou mesmo ridículo, e os homens falam hoje, mas pastor, isso é ridículo. Deus diz é pecado. Eu falo para os irmãos, porque mentira hoje, eu nem estou falando de mentir para o pai ou a mãe, mentindo contra Deus. Eu nunca houve um tempo de maior mentira contra Deus do que agora. O pecado da fornicação entrou no país, entrou nas igrejas. O moço hoje não respeita a moça para casar no devido tempo, depois de selar uma aliança. Não, agora é liberdade. Uma ofensa a Deus. Estão pondo a mãos sujas, destruindo a família, aquilo que Deus criou. O adultério, as mulheres estão desrespeitando seus maridos, querendo assumir liderança no lugar deles, e nós achamos isso normal. Não estão tendo lá para criar filhos no temor de Deus, estão criando lares para preparar homens e mulheres para ganhar dinheiro, organizar o mundo, e não a família, edificando o lar. O temor do Senhor não existe, nem os homens, que deveriam chefiar suas famílias. Vamos para a igreja, eles comandarem, como Josué disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não está tendo mais. E nós consideramos isso banal. Então veja como ele é intensivo. Os irmãos estão olhando aqui. Ele não está dizendo, olha, esse tipo de pecado tem que ser... Não, ele diz, purificai-vos, purificai-vos, purificai-vos. Mas você vai falar, como a época de hoje, Deus mudou, passou o tempo, Ele é mais agora um Deus mais moderno. Nosso Deus não muda, Ele é imutável em santidade, Ele é o mesmo Deus. Nós que nos corrompemos com o tempo, Ele é e será eternamente puro e santo. Vamos para a segunda lição aqui. Indica também a triste condição do homem perante Deus. Da onde vem a sujeira? Eu já falei para os irmãos, é uma fonte ininterrupta, é igual cuspe, igual lágrima. Você pode derramar lágrimas, ela vem, ela continuamente vem. A corrupção do coração não para, irmãos, é contínua, contínua, contínua. Há uma produção constante do pecado no homem. Também no engano do pecado, nós somos assim desde a queda, desde o nascimento. Nós nascemos para isso. Nós não viemos ao mundo para ser crente. Nós viemos com o propósito de sermos mentirosos, ofensivos a Deus. No engano do pecado também, nós achamos que conseguimos limpar o pecado, como se fosse sujeira de um tecido, que a gente pega, coloca na máquina, coloca um omo ali, ligou a máquina, deixa a máquina fazer, se não fez, a gente pega e dá uma esfregada lá. O pecado não é assim. O pecado é uma nódoa que não sai, tem que ser limpado só com o sangue do Cordeiro de Deus.
Vamos rapidamente aqui, queridos irmãos. A Bíblia descreve o pecado como sujeira abominável, como praga da lepra, como algo terrivelmente contagioso, como algo digno do fogo. A Bíblia ilustra isso, irmãos, na lepra, no capítulo 11 de Levítico, de uma casa contaminada, que não entra sol, que precisa ser tirada todo o reboco, ou então desmanchar a casa. Assim é o homem. Então, queridos, não há diferença, porquanto a situação é a mesma de todos os homens, assim como todos devem tomar banho. Vamos para a segunda lição. Nessa segunda lição, eu posso dizer que nós gostamos de viver nessa condição. Eu conheci um homem que ele não gostava de tomar banho. Eu li a respeito de um homem no Irã, que ele nunca tinha tomado banho na vida dele. Então nós não vemos a nossa própria corrupção desmanchando todo o nosso viver, fisicamente, física e socialmente. Nós buscamos felicidade e paz no convívio com a maldade no íntimo. É o que está acontecendo hoje. Nós queremos paz com o pecado. Nós queremos paz com a maldade. Nós queremos uma religião que nos proporcione liberdade para viver do jeito que nós gostamos, cada um fazendo o que quer. Essa é a situação atual. Nós buscamos de Deus o quê? Que Ele nos abençoe, para que nossas iniquidades preferidas sejam abençoadas por Ele. Então os imorais querem viver na imoralidade com bênção de Deus. Então só chegar numa igreja, tem um show lá, e canta Jesus, vem dançar comigo. Eles estão dizendo que nasceram para adorar, vivem assim, dizem que estão apaixonados por Jesus, querendo cortejar Jesus, querendo que Ele abra o coração e diz, como eu estou amando isto. Purificai-vos, purificai-vos. E nós pensamos que o Senhor se agradará de nós, porque associamos com nossos ídolos. E não imaginamos que nossa sujeira corrompe o ambiente e aumenta mais a triste condição perante Deus. Eu corri aqui por causa do tempo, para eu terminar a mensagem agora. Eu vou entrar em terceiro lugar. A ordem vinda do santo. Agora eu quero que vocês voltem o olhar para o versículo, o texto básico aqui, versículo 16. Lavai-vos, purificai-vos. Vamos às lições aqui. A primeira é: ninguém será aceito com seus trajes imundos perante o Senhor. Ninguém. Deus não olha a face de ninguém, se é rico, se é pobre, se é pequeno, se é grande, se é culto, se é ignorante. Todos devem lembrar que Deus não aceita com seus trajes imundos no pecado. Tem que ser purificados. Ele nunca tolerou o pecado, e Ele nem vai tolerar o pecado. Não existe para Deus o homem da pós-modernidade. O homem de hoje é o mesmo de sempre, desde a queda. Ele não mudou, nem vai mudar. Então, o que tem que fazer é acordar os pecadores. Enxergue sua triste condição. Estão vivendo no mundo, sujando a criação de Deus, corrompendo a criação de Deus. Ele não vai ter que fazer uma limpeza? Vai. Ele não usará castigo? Vai usar. A não ser que se humilhe.
Ele quis destruir Nínive e mandou Jonas pregar. O povo se humilhou e ele tirou o castigo. Também é para remover toda a imundície acumulada no viver. Tirai a maldade dos vossos atos. Nota como Deus olha os atos. Tirai. Tem maldade ali. Tem malícia ali. Tem mentira ali. Tem propósito feio ali. Tem sujeira ali. Tirai. Igreja não tira. Padre não tira. Pastor não tira. Batismo não tira. O que vai fazer? Olha como Deus no Velho Testamento, na lei, Ele está falando, faça isso. É para que o pecador diga, não tenho jeito, não tenho solução. Então corra para Cristo, a fonte de sangue. Vamos rapidamente aqui, irmãos. É para, mostrando que nessa condição, não serão aceitos. Pode ser aceito pelos homens. Os homens gostam de gente na igreja. Eles querem mais. Tá? Eles ficam contentes. Tem mais gente chegando. Tá bom. Se é um avivamento. Glória ao Senhor. Mas notem, queridos irmãos. Mostra também que não pode ser uma mera limpeza. Tem que ser purificação. Eu me lembro, às vezes, em casa, eu e minha esposa, gostamos de lavar a louça com água fervendo, porque é mais do que mera limpeza, é mais do que passar uma bucha, é uma purificação. Deus quer que purifique, é para remover toda a imundície. Quais? Desde Adão, por incrível que pareça, toda a imundície. Tem duas coisas que pesam sobre o homem: a culpa do pecado em Adão e as imundícies dele. Também, queridos irmãos, mostrando que não há neste mundo nada que possa tirar as manchas do pecado. Em Jeremias ele diz, ainda que te laves com salitre. Está vendo? No Velho Testamento, Deus mostrando, pode usar o que você quiser, sabão, qualquer coisa, não tira a sujeira. Eu li a respeito de um garoto que não queria ter cor escura, e ele ficava se lavando direto, passando sabão, não tira. Deus está falando, ainda que te laves com salitre, a tua imundície não será tirada. Outro detalhe, Deus não está brincando, é urgente, Ele está dando uma ordem. Não tente ludibriá-lo, não tente disfarçar, não tente. É proibido entrar na presença dEle, é proibido orar, porque Ele não vai aceitar. Não será aceita sua oferta, nem sua adoração, não será. Enquanto foge do Senhor, seu lugar é o mundo de sujeira, corre para lá, é lá que você gosta. Seu prazer é pela sujeira, seu conforto é a sujeira, sua paz é a sujeira, seu Deus é o Deus da sujeira e não o Santo de Israel. Que coisa! E agora, diante de tudo isto, o que fazer? Glória ao Senhor. Alguém pode dizer, que faremos, irmãos? Que farei, pastor? Olha o versículo 18. Vinde, pois, olha que graça, e arrazoemos. Sabe o que é que Deus faz? Arrazoar significa, vamos discutir aqui, eu quero conversar com vocês. Diz o Senhor. Você sabe que Ele não muda? Ele não vai com conversa do homem. Diz, pode chegar. Ainda que os vossos pecados. Ele diz, eu tenho solução aqui. Veja, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, cor vermelha. Como é que o pecado tem cor vermelha, irmãos?
Como é? É impressionante. Os vossos pecados, cor de escarlata? Sim. Sabe qual era o problema? Os sacrifícios deles. Eles chegavam lá em Jerusalém, levavam o bezerro aqui, está aqui o bezerro. Eu tenho um pecado, mas aqui está o bezerro, o sangue dele, para me perdoar meu pecado, tá bom. Punha a mão suja de sangue e apresentava perante Deus. Sabe o que Deus falava? Estou vendo seus pecados, eles são vermelhos. Não tente pintá-los, não. São vermelhos. Alguém pode entrar no batistério, sair todo molhado, e Deus está dizendo: vossos pecados estão molhados. Você pode entrar na igreja, dar a oferta que você quiser. Sua oferta está cheia de dinheiro, eu não quero isso. Isso é pecado seu. Ele está vendo a imundície do homem. Está vendo? Roupagem bonita para disfarçar. Deus está vendo, estou vendo os seus pecados bem bonitinhos. Está vendo? Vinde, pode chegar. Chegue, pecador. Seus pecados estão dessas cores, sujas de sangue. Vinde. Eu vou tornar como? Brancos como a neve. Os irmãos lembram da oração de Davi? Quando depois que ele teve aquele adultério com Batseba e mandou matar Urias, o marido dela. No Salmo 51 ele entra na presença de Deus. Ele está em agonia. Ele fala: não quero nem pensar no meu reino. Não estou atrás disso. Eu quero o Senhor. Eu quero o meu Deus. Eu ofendi. Eu sou culpado. O Senhor é justo. Ainda, Senhor, estou chegando para que o Senhor pegue, me limpe, me torne mais alvo do que a neve. Ele diz lá: brancos, tire sujeira. Alguns tentam pintar suas sujeiras com cores brilhantes da religião dele. Tenta adornar de música, de louvores. Não tem jeito. Tentam pular, dançar dentro das igrejas hoje. Não tem isso. Cristo Jesus, Ele veio ao mundo para purificar o pecador. E aqui está a resposta que temos na graça de Deus. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de quanto? De todo o pecado. Todo. Venha Cristo. Vem. Para que você seja aceito na presença de Deus. Venha Cristo. Vem, pecador. Não brinque. Humilha. A maior tristeza hoje é ver que está todo mundo agora dizendo paz, 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 paz. Paz com o quê? Com o mal? Com o pecado? Venha Cristo. Receba a paz que vem pelo sangue. A paz de Deus, ou a paz com Deus. Pronto. E você verá o que a graça faz com um pecador, um homem ou uma mulher arrependidos, para andar com Deus neste mundo e andar rumo ao céu. Que Deus aplique a sua palavra em cada coração e que haja pecadores arrependidos.